Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus, se tu tiver estômago aí, se tu tiver bem preparado, eu vou te convidar para te assistir um minuto e 10, mais ou menos, 1 minuto e 15, ou até 2 minutos de um vídeo aqui, tá? Bora nós caçar um pouquinho de herege no YouTube, tá? Vamos lá, tem um herege aqui. E nós vamos caçar ele aqui. E vamos caçar e vamos refutar, tá bom, pessoal? Essa é a vontade do povo de Deus. Caçar os hereges e desmascarar, né? Não se preocupa que vai chegar a vez de nós pegar os pastores hereges que estão nas igrejas pentecostais aí também. Não se preocupa, vai chegar a vez. Talvez eu pegue uma igreja aí de Novo Hamburgo aí. Coloca aqui no comentário aqui da live qual lugar tu assiste e em qual lugar tu queria que eu refutasse algum pastor aí. De qual denominação ou de qual lugar aqui do Rio Grande do Sul ou fora, tá bom? Bora caçar um herege aqui no YouTube? Bom, com certeza você já sabe a semana deles, né? Aqui, né? Semana dos Adventistas, então vamos pegar eles aqui, vamos ver como é que funciona essa pegada aqui dos Adventistas. Vou virar minha câmera aqui, vou aumentar o volume para vocês ouvirem e vamos ver esse herege adventista do sétimo dia. O que ele faz aí? Olha aí, Satanás morreu na cruz, né? Esse é o tema aí, tá bom? Vamos lá, vamos escutar essa heresia aí. Amigos, aqui é a seguinte figura. Jesus volta. Acho que no nosso último programa a gente vai ver essa sequência com mais clareza. Mas Jesus volta, ele leva os salvos para os céus e a terra fica como? Desolada, desértica. Porque não tem nenhum ser humano vivo sobre a terra. Vamos lá, vamos começar aqui. Como é que é? Jesus volta, leva essa galera adventista aí pro céu e destrói toda a terra, é isso aí. E a terra fica deserta, que ninguém mais fica na terra. Mas vamos lá, né, pessoal? Para quem não sabe, na visão do adventista, Jesus volta e leva só os adventistas, tá? Então, tu evangélico já pode pegar o lenço e começar a chorar. Tu que está congregando agora em outra denominação aí, já pode ficar pensando assim, ó, nossa, mas quando Jesus voltar, o que adianta eu estar firme hoje se nós vamos ficar, né? Isso segundo a visão adventista, né? Segundo a visão adventista, Jesus volta e a terra fica deserta, né? Quem vai ficar aqui? Vai ficar aqui só o Satanás, né? Vai ficar na visão adventista, né? Satanás vai ficar aqui enganando não sei quem, porque não vai ter como enganar ninguém, né? Porque não vai existir ninguém, né? Então, na visão deles, porque a gente tem que lembrar que Apocalipse fala, né, que o diabo, na vinda de Jesus, o diabo é aprisionado, e para os adventistas, essa prisão aí, que prisão é essa que o diabo vai ser aprisionado? É por estar aqui na terra e não ter ninguém aqui. É como se ele tivesse preso, uma prisão de circunstância. Ele está preso numa situação que ele não pode enganar ninguém, não pode pegar ninguém. Essa é a prisão, porque, tipo, ele é uma pessoa, ele é um espírito que tem que ter alguém para ele saciar a sede dele, né? Então, como não vai ter ninguém aqui na Terra, na visão dos adventistas, então ele está preso. Preso no quê? Preso porque não tem ninguém para ele enganar. Essa é a cadeia dele, né? Então, olha só os absurdos que a gente já começa a ver aí, porque dá para refutar bastante adventista, né, irmãos? É que as pessoas não estudam o mínimo, né? Se não estudar o mínimo, aí não tem como refutar mesmo. Mas então, vamos continuar o vídeo. Então, diz ele que Jesus volta e a terra aqui fica desolada, deserta e o povo todo está lá no céu, né? Vamos continuar aí, vamos ver mais um. O que é o resto do vídeo, o que ele argumenta aí. Mas Jesus volta, ele leva os salvos para os céus e a terra fica como? Desolada, desértica. Porque não tem nenhum ser humano vivo sobre a terra. Quem ficará na terra? Nossa, não tem nenhum ser humano vivo na volta de Jesus na Terra, né?
Por quê? Porque Jesus mata todo mundo na visão deles, né? E só resta, aqui a terra fica deserta. Então todo mundo vai ser morto. Todo mundo quem? Babilônia, né? Ele esqueceu de explicar aí para vocês. Babilônia. Quem é Babilônia para os adventistas? Nós, os evangélicos, todas as igrejas evangélicas, quem não é adventista, para os adventistas, eles chamam de Babilônia. Então, Jesus volta na visão deles e leva a igreja adventista para o céu e Babilônia é destruído, né? As outras igrejas, o restante das pessoas são destruídas. Ele esqueceu de falar isso aí para você, mas estou falando agora. Então, não vai ter ninguém aqui porque todo mundo vai ser destruído, tá? Na visão do adventista. Desértica, desolada. O bode Azazel profético. Vamos Quem é voltar o bode aqui. Azazel? Mas Jesus volta, ele leva os salvos para os céus e a terra fica como? Desolada, desértica. Porque não tem nenhum ser humano vivo sobre a terra. Quem ficará na terra? Desértica, desolada. O bode Azazel profético. Quem é o bode Azazel profético? Satanás. Satanás Tu reparou não na espia cara, pecados. irmão, na cara que fez Satan- a mulher olhou com uma cara apavorada, meu Deus, né? Certo na cabeça dela que deve estar passando, né? Meu Deus, os meus parentes que estão em outras igrejas ou que não são evangélicos, coitados, vão ser tudo destruindo. E o outro já, né? O velhinho já bem instruído, já dá pra ver que é um que já estuda um pouquinho, né? Olhou pra ele e disse, não, bode Azazel, né? Respondeu ali, né? Vou voltar pra vocês ver aqui. Desolada, desértica. Porque não tem nenhum ser humano vivo sobre a terra. Quem ficará na terra? Desértica, desolada. Olha a cara O dessa bode mulher Azazel agora. profético. Olha a cara da mulher aí. Quem é o bode Azazel profético? Ó, o velhinho. Satanás. Ó, o velhinho falou, Satanás. Satanás não espia pecados. Satanás não perdoa pecados. Mas Satanás leva sobre ele toda a culpa do pecado. O quê? Satanás não espia pecados. Satanás não perdoa pecados. Mas Satanás leva sobre ele toda a culpa do pecado. Satanás não espia pecados. Satanás não perdoa pecados. Mas Satanás leva sobre ele toda a culpa. Satanás não espia pecados. Satanás não perdoa pecados. Mas Satanás leva sobre ele toda a culpa do pecado. Misericórdia, né, pessoal? É o legítimo. Ficou com a cara do Bozo ali no final, ali, né? O legítimo palhaço do circo, né? Ficou com a cara do palhacinho do circo ali, né? Satanás não espia pecados. Satanás, ele leva a culpa do pecado. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos refutar esse engano aqui. Mas antes de refutar esse engano, tá? Antes de refutar esse engano, a gente precisa entender que esse camarada aí não entendeu bem o que os adventistas ensinam, tá? Porque a Ellen White lá, ela não ensinava isso aqui. Vamos ver o que ela ensinava ali. Vamos dar uma espiada aqui. Esse pastor, ele faltou ele estudar um pouquinho mais sobre o adventismo, né? Olha o que ela ensina lá, a Ellen White, né? A líder dos adventismos, essa herege e falsa profetisa. Ela ensina aqui o seguinte: se os crentes confessarem seus pecados antes do tempo da angústia, os pecados irão antes a juízo e serão colocados sobre o bode emissário e levados para longe. Então, assim, ele falou que Satanás não perdoa pecados, Satanás leva a culpa do pecado, né? Na verdade, para Ellen White, o pecado está inteiramente, quem leva o pecado ali para eles é o bode emissário, é o diabo, né? Na visão da igreja mesmo adventista, quem leva o pecado é o diabo emissário, o bode emissário, né? Então, para eles, quem leva o pecado é sim o bode emissário lá. Então, ele falou errado ali, tá, pessoal? Ele falou errado dentro do adventismo. E aí, para nós, ele coloca mais um erro aí, tá? Mais um erro, acaba de trazer mais um erro aí
e a gente vai refutar esse erro dele aqui já logo, logo, tá? Deixa eu só pegar aqui outro texto aqui deles aqui, porque é uma heresia atrás da outra. Sempre venho dizendo para vocês. Dentro do Adventismo, isso aí que ele falou para Ellen White, ela ia ficar braba ao ver ele falando isso aí, porque ele tá falando uma coisa que ela não falava, né? Ela falava totalmente mais. Ele disse que ele não perdoa o pecado, não leva o pecado, mas ela dizia que ele levava. O bode emissário levava assim o pecado do povo, tá? Vamos ver aqui mais um dos escritos da Ellen White. E toma heresia. Hoje é dia de escancarar as heresias dos adventistas, né? Hoje não, essa semana toda, hein? Vamos pegar os adventistas, hein? Vamos lá. Oro para que os pecados da família Hastings sejam confessados sobre a cabeça do bode emissário, elevados para a terra do esquecimento. Então, olha aí, ela orava, estava orando para que os pecados dessa família Hastings fossem, né, confessados, que elas confessassem os pecados dela e sobre a cabeça do bode emissário. Quem era o bode emissário? Era aquele bode lá, quem lembra lá que na festa, quando era para fazer os ofícios sacerdotais lá do tempo de Moisés lá. Lembra que eles pegavam dois bodes, um bode, e lançavam sorte sobre os bodes, e o que caísse a sorte sobre ele, um era morto, né? Morria ali o bode ali, e o outro ficava vivo. O que ficasse vivo, eles colocavam a mão sobre ele e enviavam ele para o deserto, tá? Para os adventistas, esse bode que vai para o deserto seria o diabo levando a culpa nossa, tá? Mas a Bíblia não diz isso, mas o adventismo vai falar isso, tá? Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Que quem levou nossos pecados foi quem? Vamos usar Isaías aqui, vamos usar a Bíblia, né, pessoal? Temos que responder Bíblia com Bíblia. Vamos ler um texto aqui de Isaías. Isaías, Pedro também. Isaías 53, 4 ao 5. Ara, né? Vamos lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele quem? Jesus, tá? Jesus Cristo, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de quem nós fomos sarados? Fomos sarados pelas pisaduras, fomos sarados por quem? Quem levou nossa culpa? Jesus, certo? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, o verso 24, que diz assim, ó, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Isaías, 1 Pedro 2,24. Então, assim, ó, essa fala da Ellen White aqui mostra claro aqui, essa fala da Bíblia agora, né, usando a Bíblia, mostra claro que quem leva o nosso pecado é Jesus, né? Então não foi Satanás, né? Mas interessante a visão deles, né, pessoal? Como é que eles pegam a Bíblia dentro da igreja adventista? Será que eles não entendem a Bíblia lá? Será que todos eles que estudam lá, todos os pastores adventistas são analfabetos bíblicos? Claro que não. Claro que eles sabem muito bem que muitas passagens bíblicas que eles mesmos interpretam, elas estão erradas. Só que aí tu imagina, tu pagou para ser um pastor adventista, gastou, estudou, se formou, e não é barato, não pensa que qualquer pessoa que chega lá no adventismo consegue se tornar um pastor, é caro, tu tem que pagar, são cursos, palestra, tem que estar afiado na doutrina deles, tem que estar alinhado com o pensamento teológico deles, tem que se dedicar pela Bíblia, eles estudam bastante
a visão deles lá, né? Não a visão correta, que é sem a Ellen White, e usar a visão correta usando a Bíblia, né? E aí o que acontece? O que eles vão querer fazer depois? Tu acha que eles vão querer mudar a visão deles vendo o texto ali? Claro que não. Paguei caro para estar aqui onde estou, demorei, lutei para chegar onde cheguei. Aí eles ficam assim, pessoal. Então eles têm muitas pessoas que entendem sim o que estão falando, mas o povo tá pagando pro teatro acontecer e a palhaçada continua. Como diz aqueles ditados de circo, né? Enquanto tiver o público, o espetáculo vai continuar. Claro está que vai chegar um dia que eles vão prestar conta diante de Deus. Isso a gente não pode esquecer, tá bom? Pessoal, eu convido vocês a estudarem bastante Bíblia, se dedicarem para os estudos bíblicos. O diabo está enganando, está usando pessoas para enganar aí com a palavra. Tem muita pessoa sendo cegada, levada por doutrina de homens, de revelações, né? Essa semana eu conversava com um jovem, ele disse que ia numa igreja ali e chegava lá naquela igreja. Não foi só um, tá, pessoal? Mais que um me procurou para conversar comigo aqui sobre igrejas do Guajuvira, né? E ali igrejas onde as pessoas estão pegando e usando de má fé, né, malandragem para com os membros, né? E pega aquele voto e diz aqui Deus está me mostrando e Deus está me revelando que tu tem tanto para dar e as pessoas começam a ser forçadas a dar o que tem no bolso, mas no final de semana que passa elas estão lá de novo na igreja, né? Sendo enganadas de novo. Então é triste, mas as pessoas não são obrigadas, vamos dizer, a ir no culto lá, né? Na hora que estão lá, elas estão sendo pressionadas por eles, mas continuam indo, né? Então fica complicado também essa parte, né? Mas atualmente aí eu vejo muitas pessoas aqui, a gente tem igrejas, não vou falar placa aqui porque é algo um pouco grave, tá? O que vem acontecendo, não vou falar placa da denominação, mas quem estuda e quem ora a Deus, Deus vai mostrando aos pouquinhos, né? Então, assim, há dias atrás eu tive uma visão com uma igreja muito próximo de nós, uns irmãos que eu conheço já, assim, de vista, já até fui visitá-los, né, na igreja deles, não vou mais. E eu vejo muitas pessoas indo lá por causa de revelação. Atualmente aí, nós ficamos sabendo de um dos pastores ali se relacionando com homens, né? Ali na Boqueirão, aqui na Boqueirão, aqui no Canoas mesmo, né? Tem uma região de Canoas onde fica bastante homens sexuais fazendo ali, se prostituindo, né? E ali teve um desses pastores aqui do Guajuvira, tava ali andando com os travestis. Então assim, ó, as pessoas vão lá, né? Pega o revelação, mas nem sabe quem é que tá colocando a mão na tua cabeça, quem tá te revelando ali, né? Como é que a vida da pessoa anda, né? No oculto. Então, tenham cuidado que revelação não salva, profecia não salva. Estão sendo encurralados aí, levados a dar tudo que tem e tá acontecendo no mundo espiritual coisas que vocês não estão sabendo. E tem pessoa que olha meu status aqui, frequenta a igreja desses irmãos aí, vai, olha meu status aí, como é que tu tá lá dentro e não sabe o que tá acontecendo, tá sendo cegado, né? O pastor lá andando com os travestis aqui próximo da Boqueirão aí, pastor do Guajuvira. Então, algo que não é legal pro meio evangélico, tá bom, pessoal? Porque bate no público, né, travesti, mas tá sendo um pastor lá que bate, mas tá lá dormindo com os camaradas. E aí, como é que fica esse aí, pastor do Guajuvira? Desperta-te, viu? Porque Deus não dorme. Ele pode enganar o homem, mas Deus ninguém engana. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí. Hoje refutemos, já passamos mais uma peneirinha aí, um puxão de orelha. E já conseguimos refutar rapidinho um pastor adventista aqui, né? Quem quiser mais detalhes, estudar mais sobre adventismo, eu venho comunicando aqui sempre o Wagner Omos, canal Remanescente, o Rodrigo Custódio do canal Para Que Possamos, o Gleison Pércio do canal Guerreiros de Yeshua, para quem quiser estudar todas as heresias que são pregadas dentro do adventismo, e são um monte.
Ô Monte, vou contar uma baixinha aqui para vocês. Você sabe que você pode perguntar para um adventista quando tu conversar com ele, vir querer pregar para ti. Tu pergunta para ele assim: tu já ouviu falar da noite de Jackson? A noite de Jackson foi onde a Ellen White, a líder da igreja adventista, ela estava lá e a polícia fez uma operação nos Estados Unidos, fez uma operação, não uma abordagem, né? Operação é quando eles vão fazer algo que já é para mega operação, mas eles fizeram uma abordagem ali de rotina, ou até mesmo já estavam olhando para aquela casa e vendo que tinha muita aglomeração de gente ali, porque acontecia diariamente cultos ali naqueles lugares, nas casas, e ao entrarem lá, relatos dizem que dos depoimentos de pessoas que foram levadas presas, que estavam dentro dessa casa, o que acontecia dentro daquela casa lá. Ellen White, ela entrava em transe, pessoal. Ela entrava em transe, ela se deitava num quarto escuro lá e diz que ela começava a gritar dark, dark, escuridão, né? E ela começava a ter as visões. Então todas as visões dela eram assim, ela começava a dar esses gritos, diz que dava um grito horroroso e depois vinha e dizia o que ela recebeu de revelação. Isso aí tá na cara que é espiritismo ali, tá? Tá na cara que envolve com que ela estava envolvida com alguma coisa espírita, tá? E trazia as revelações. Tanto que num dos livros dela mesmo, quando tu vai estudar sobre o juízo investigativo, tu vai ver que num dos livros da Ellen White, ela mesma fala no Grande Conflito que ela tava assim perdida, ela estava triste, ela estava abalada, porque ela não conseguia entender as escrituras. Ela não nada tinha que iluminasse a mente dela e ela não conseguia entender o que estava as escrituras, não conseguia interpretar a Bíblia ali. E ela estava triste com aquilo ali. Até que vinha o tal de anjo que ela recebia, o anjo, como é que é o nome mesmo? Eu vou me esquecer agora o nome. É o anjo relator lá que ela recebia e aí revelava para ela o que era o significado da Bíblia. Só que o interessante é que qualquer pessoa hoje, ao ler os textos, ela precisava de um anjo para interpretar, qualquer pessoa sem esse anjo relator consegue interpretar, porque o Espírito te interpreta, tá bom? Mas ela precisava, porque ela era submissa a algo espiritual que não vinha da parte de Deus. Amém, pessoal? Então, pergunta isso para o adventista quando conversar com ele. Você já ouviu falar da noite de Jackson? Então tem muitas outras coisas aí que o adventismo tem no meu canal também, alguma coisa ali, a entrevista com Wagner Olmos no meu canal. Tem também a irmã Vera no meu canal ali, uma live que eu fiz com ela. E aí naquela live ali vocês vão ver que ela vai explicar. Ela foi uma professora, tá, pessoal? Não estou falando com uma pessoa que não viveu no adventismo. Estou falando uma pessoa que foi professora lá dentro, viveu anos lá dentro e despertou porque Deus despertou ela. Então ela tem bastante conteúdo também, inteligência para falar sobre o assunto, tá bom? Ela conhece bem a igreja. É a mesma coisa que tu vem conversar comigo sobre a IPDA. O que tu quer saber? Coloca no comentário. Irmão Douglas, eu quero saber o que eu acho de tal coisa da igreja IPDA. Qualquer coisa que tu me perguntar como é que é a doutrina da IPDA, eu vou te responder, tá? E a maioria é heresia, tá? E os pastores da IPDA, quando tu começa a conversar com eles, ó, são instruídos a correr, porque eles não têm Bíblia, tá? Então, é até difícil de tu conversar com um, porque duas coisas acontecem. Ou ele se converte, ou ele se avança em ti. Simples assim, entendeu? Ou ele vai embora e não te escuta mais. 3, vamos botar essa aí também, que é uma das coisas que eles fazem também muito bem. É a famosa fugidinha gospel. Não sabe responder a Bíblia e sai correndo. Mas quando é para pegar pessoa que não entende nada da Bíblia, eles ficam 2 horas falando contigo. IPDA, pastores da IPDA, tomem jeito, pessoal. Vamos estudar a Bíblia. Tenho amigos na IPDA, um abraço para todos aí. Tenho pastores, amigos meus na IPDA, um abraço. Mas pega a Bíblia. Não adianta eu te dar um abraço aqui e eu estar aqui por causa que eu te dou um abraço, tu achar que eu concordo com essa doutrina maluca aí que tem aí dentro aí. Bem capaz. Tá bom, pessoal? Fiquem todos na paz do Senhor. Essa é uma live bem curta, já é tarde aqui. São 10h37. Então, essa live é só para dar uma refutada, para dar uma chamada aí nos adventistas aí e para falar um pouquinho do que está acontecendo no cenário espiritual no bairro Guajuvira. Abram seus olhos, pessoal que gosta de visitar
as igrejas ir atrás de revelação aqui no Guajuvira. Abram seus olhos, peça para Deus abrir teu olho espiritual. Pastor se relacionando com travesti aqui de perto da Boqueirão e pregando no bairro Guajuvira. Dá-lhe, profeta. Bah, povo de Deus.